Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para essa segunda, 12 de abril de 2021, teremos 6 palpites, começando ali na Rússia e terminando no campeonato goiano. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos palpites do dia. Primeiro jogo, CSKA Moscou e Volgograd. Jogo válido pela primeira divisão russa. CSKA Moscou está ali em quinto colocado com 43 pontos e o time visitante ali em 14º com 18 pontos, frequentando a zona do rebaixamento. Aqui, galera, a gente tem dois times claramente opostos. O CSKA Moscou vem de duas boas vitórias, uma pela Copa e uma pelo campeonato russo, enquanto o time visitante vem de 4 jogos sem vitória, sendo delas 3 derrotas. Então aqui daí a gente vê que a equipe do CSKA é favorita, tem mais time, tá no momento melhor e não tem outra alternativa senão a vitória do CSKA Moscou, porque o CSKA Moscou, apesar de não ter uma campanha tão boa assim dentro de casa, é uma equipe que dentro dos seus domínios ainda assim consegue fazer bons pontos, enquanto a equipe visitante apenas tem 2 vitórias quando joga fora dos seus domínios e tem uma campanha muito ruim fora de casa, marcando 8 gols e tomando 18. Então por isso, galera, não tem outra alternativa senão handicap asiático. -1 no CSKA Moscou, odd está na casa de 1,41, porque eu acredito que a equipe mandante deve ir para cima, deve fazer os 3 pontos e deve tentar vencer para entrar aqui na faixa de classificação às competições europeias, porque é uma equipe muito melhor, é uma equipe que está no momento melhor e vai pegar uma equipe da zona de rebaixamento, que deve jogar ali mais retraída, tentando explorar os contra-ataques. Por isso nosso palpite é um handicap asiático -1 no CSKA Moscou, odd na casa de 1,41. Passando agora para Chievo e Pisa, jogo válido pela Série B italiana. O Chievo, 8º colocado com 45 pontos e o Pisa ali em 13º com 40 pontos. Apenas 5 pontos de diferença, sendo que o Chievo é o primeiro time dentro da zona de playoffs, a primeira divisão italiana. Aqui, galera, é um campeonato que tem uma tendência de poucos gols, né? Alguns jogos saem até muitos gols, mas não é tão frequente assim tantos jogos no campeonato italiano da Série B. Mas esses dois times vêm marcando ao menos 2 gols em seus jogos, como por exemplo o Chievo nos últimos 5 jogos, 4 teve 2 gols ou mais. No caso do Pisa, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais, mas quando essas duas equipes se enfrentam, os últimos 5 jogos delas sempre tiveram 2 gols ou mais. E para um jogo que duas equipes que estão ali com uma diferença de 5 pontos, o Chievo precisa se manter na faixa de playoffs, o Pisa precisa ganhar para tentar continuar sonhando. Eu acredito num jogo bem franco, um jogo de duas equipes que vão para jogar bola, que vão ser atacadas e vão atacar, e com a possibilidade de ao menos 2 gols nesse jogo. Por isso nosso palpite é mais de 1,5 gols, odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 ou 10 minutos, essa odd bate 1,50 e dá para ter muito valor nessa odd, porque eu acredito num jogo com duas equipes que vem marcando ao menos 2 gols em seus jogos e quando se enfrentam a perspectiva de gols se mantém. Para esse jogo não vejo outra alternativa, acredito que o jogo deve manter essa perspectiva, por isso mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 ou 10 minutos de jogo. Passando agora para Almere e Telstar Eredivisie, segunda divisão holandesa. O Almere 3º colocado ali, querendo entrar na faixa de classificação diretamente à primeira divisão, e o Telstar ali em 12º com 38 pontos. Acredito que não tem muitas grandes chances de chegar aqui na faixa de playoffs, mas o Telstar ainda assim tem muitas ambições no campeonato, vem de um empate e uma vitória, sendo que nos últimos 5 jogos perdeu apenas uma e teve 3 vitórias, enquanto o Telstar, que não tem muitas pretensões, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Para esse jogo, galera, não vejo outra alternativa senão a vitória do Almere. O Almere, apesar de dar uma oscilada em algum momento, é uma equipe melhor, é uma equipe que ataca desde o começo do jogo, e para esse jogo não deve ser diferente, até porque o Almere é 3º colocado, quando joga dentro de casa tem a segunda melhor campanha com 31 gols marcados e apenas 7 sofridos, e o Telstar tem ali uma campanha mediana quando joga fora de casa. Então, galera, um time que está no momento bem melhor, que está conseguindo jogar
com grandes equipes, com equipes médias e está conseguindo pontuar, e o Telstar que está muito oscilante, que não vem de uma boa sequência, eu acredito muito que o Almere deve vencer esse jogo para continuar sua busca aos primeiros colocados e até quem sabe subir diretamente à primeira divisão. Por isso nosso palpite é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Almere. Odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe mandante deve ser muito ofensiva desde o primeiro minuto, deve buscar a vitória, até porque precisa muito dessa vitória para quem sabe aqui já conseguir subir diretamente, até porque o Grachev tá vacilando muito, tá perdendo alguns pontos e pode ser importantíssimo demais essa vitória do Almere. Por isso handicap asiático 0 e menos 0.5 no Almere, odd na casa de 1,50. Passando agora para Hoffenheim e Leverkusen, jogo válido pela Bundesliga, primeira divisão alemã. O Leverkusen em sexto colocado com 43 pontos e o Hoffenheim em 12º com 30 pontos. Aqui é um jogo de uma liga com extremamente over, que tem uma tendência de muitos gols, e essas duas equipes não estão fugindo dessa regra. O Hoffenheim nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais, e o caso do Leverkusen nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo de duas equipes, principalmente o Hoffenheim não vem bem na competição. O Leverkusen deu uma oscilada, ganhou do último colocado Schalke, precisa voltar a continuar na sequência de vitórias. Duas equipes que marcam e sofrem muitos gols na competição também. E uma liga extremamente over, não tem outro mercado senão o mercado de gols para esse jogo. Por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60, porque eu acredito num jogo que o Hoffenheim deve sair para jogar, deve buscar a vitória, e o Leverkusen também não deve ficar atrás. Deve ser um jogo franco, como é muitos jogos da Bundesliga, e esse não deve ser diferente. Por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Benevento e Sassuolo, jogo válido pelo campeonato italiano. O Sassuolo ali é o atual nono colocado com 40 pontos e o Benevento 16º com 30 pontos, a 8 pontos da zona do rebaixamento. Aqui são dois times, vamos dizer, principalmente o Sassuolo médio alto de tabela e o Benevento médio baixo de tabela. Mas são duas equipes que encaram seus jogos, que jogam bons jogos, que vão para cima e não tem medo dos adversários. E num jogo que teoricamente é um pouco mais equilibrado, com a predominância para o lado do Sassuolo, eu acredito que deve ser um jogo bem franco e deve fazer jus ao que é o campeonato italiano, um campeonato que costuma ter muitos gols. Nos últimos 5 jogos do Benevento, 3 tiveram 3 gols ou mais. E nos últimos 5 jogos do Sassuolo, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Então é um jogo de duas equipes. O Sassuolo deve incomodar bastante, mas o Benevento está conseguindo pontuar, conseguiu ganhar da Juventus fora de casa, empatou com o Parma, empatou com o Spezia. Então é um time que joga bola. Com o Sassuolo não deve ser diferente, é um time que dá muito espaço e também provoca muitos espaços nas defesas adversárias. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75, porque eu acredito que um jogo de duas equipes teoricamente equilibradas, que precisam do resultado, devem buscar ao máximo a vitória e a possibilidade de espaço pode ser grande e assim gols também aparecer. Por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75. E passando agora para Anápolis e Atlético Goianiense, último jogo do dia, jogo válido pelo Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense primeiro com 19 pontos e o Anápolis ali em terceiro com 10 pontos. Aqui o Atlético Goianiense, galera, tá sobrando nessa competição, tá jogando muito bem. Até o empate aqui com o Grêmio e o Anápolis foram 6 vitórias e apenas o empate com o Grêmio e o Anápolis, enquanto o Anápolis vem fazendo até uma boa campanha, vem de 2 vitórias seguidas. Mas ainda assim eu vejo o Atlético muito forte. O Atlético é um grande favorito para ganhar esse campeonato e para esse jogo não deve ser diferente. A alta da odd, na minha visão, do Atlético para esse jogo se deve ao fato que o Anápolis vem com uma sequência boa, mas a equipe do Atlético é uma equipe de Série A, é uma equipe de Copa Sul-Americana e vem mostrando isso em seus jogos, sem falar que vai jogar com os titulares. Os titulares vêm jogando os últimos jogos, não tem competições por agora, então a equipe deve ser completa em Anápolis. Por isso nosso palpite para esse jogo
é Atlético Goianiense vence, odd na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe visitante é mais qualificada, tem mais time, deve pressionar e deve buscar essa vitória para até ficar mais tranquilo, porque daqui 2 semanas a Sul-Americana já tá batendo na porta, então tem que ganhar seus jogos agora para ficar mais tranquilo. Vai pegar um adversário que tá no momento melhor, que tá no momento bom, mas não é uma equipe que, na minha visão, tem tanta força para segurar a equipe de Série A, que é o Atlético, e que vem mostrando isso. Por isso, nosso palpite é Atlético Goianiense vence, odd na casa de 1,50. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o palpite de vocês, o que vocês vêm achando. E até a próxima. Então, valeu!